Oi, turma, do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, do Divaldo Franco, com Manuel Filomeno Miranda, no capítulo 5, Esclarecimentos Oportunos. A gente vai dar continuidade a esse capítulo. Deve haver um motivo pessoal de sua parte para ter aderido aos Vingadores, pois que, do contrário, não participaria de uma luta que não fosse sua. Naquele momento, o rosto da médium experimentou uma tremenda mudança, tornando-se verdadeira máscara de ódio, enquanto os olhos esbugalhados nas órbitas eliminavam torpes vibrações de cólera contra o orientador e tentava agredir a médium com socos, que foram impedidos de alcançar-lhe o corpo, graças à emissão de ondas de simpatia originadas do irmão Cláudio, técnico em produção de ondas vibratórias de saúde e de paz. Tentando expressar-se sem o conseguir, sacudia o corpo do instrumento mediúnico e irrompeu numa torrente de acusações. Essa miserável estava em Corinto em 1571, quando da Batalha de Lepanto. Eu pertencia então ao Império Otomano e fui convocado porque o nosso objetivo era a conquista da ilha de Chipre. Pessoalmente, eu vivia na cidade de Patras, no sudoeste da Grécia, e depois da batalha fui transformado em escravo dessa infame que, então católica, maltratou-me até a morte por exaustão. Reinava o Papa Pio V, que venceu a batalha graças ao comando de Dom Juan de Áustria naquele terrível dia 7 de outubro de 1571. A matança foi tão grande de ambos os lados que as águas do Golfo ficaram vermelhas como nunca se vira antes. Mais de 15.000 otomanos morreram e aproximadamente 9.000 cristãos perderam a existência naquela batalha que ficou histórica pela crueldade e inclemência dos acontecimentos. Desde então, temo-nos reencontrado uma ou outra vez e a miserável sempre me escapa. Agora que faço parte do grupo de justiceiros contra a infame, crucificado, disponho de recursos valiosos para arrebatá-la. E para tanto conto com amigos da nossa região, onde nos refugiamos desde épocas distantes. Gente, vocês estão vendo como é sério esse negócio da obsessão, né? O mal que nós causamos às pessoas, a ferida que isso fica nelas e que muitas vezes a raiz do ódio gera problemas para várias encarnações. O perdão não se instala, pelo contrário, parece que o ódio só vai aumentando. É muito sério, né? Essas pisadinhas de bola que a gente dá em relação ao outro, a gente fala, poxa, mas eu fiz sem querer, né? O sem querer, às vezes, é aquela gotinha que faltava para a pessoa recordar de coisas piores do passado e se atrela a você por várias e várias encarnações. O desajuste, o desequilíbrio espiritual desses seres fazem com que a pessoa não desista da vingança, né? Então ela fica ali atolada naquela lama por séculos, né? E por mais que se tenta convencer essa pessoa a abandonar esse ódio, essa revolta, essa vingança, ele só se compraz da felicidade de ver o outro sofrer. Então, vamos ficar atento quanto a isso. Qual é o bem e o mal que você está praticando hoje, né? É um momento que a gente tem que parar e refletir mesmo, é coisa séria, não é brincadeira, né? O trabalho que nós fazemos, né, dentro da casa espírita, às vezes de tentar levar um conforto para aquele que sofre e levar o esclarecimento para aquele que está do outro lado sofrendo com essas coisas da vingança. Aí eu gosto de ver ela sofrer, eu gosto de ver ela se lascando. Eu passei por isso recentemente, eu fui numa sessão mediúnica, onde o espírito falou, eu adoro quando ela fica nervosa, né? Ela não é esse anjo doce de candura que vocês estão vendo, não, ela fica nervosa, e quando ela fica nervosa eu adoro. Eu me comprazo com isso, né? Então, às vezes, não é nem querendo a nossa maldade, não é nem querendo fazer o mal diretamente para nós, mas eles se comprazem nos nossos defeitos. Então, como é importante a gente trabalhar as nossas virtudes e diminuir os nossos erros. É muito importante, não é? À medida que falava, as últimas palavras foram ditas com dificuldade e horror, acontecendo algo de criar receios, porque o rosto da médium continuou em transformações deformadas, como se fosse de cera,
e no ardor dos sentimentos em relembrança desmanchava-se sob a ação de alguma força de calor. Vimos que o irmão Spinelli aproximou-se de Malvina, a médium encarnada, que também nos acompanhava, e ela começou a exteriorizar pelo nariz e lábios entreabertos uma alta dosagem de ectoplasma, que se alongou até a malha e lhe envolveu a face. Poucos minutos transcorridos nessa metamorfose, e o comunicante transformou-a em um ser lupino a babar e emitir sons terríveis. Odores pútridos de cadáveres invadiram a sala e vimos levantar-se diversos espíritos em estado lamentável de decomposição, como se nos encontrássemos no cemitério, e eles saíssem das sepulturas em sombras, compondo um bando macabro de gênios do mal sob o comando da entidade comunicante que lhes gritava expressões para nós incompreensíveis, como se nos devessem agredir. Nesse momento, o venerando espírito Eurípides Barçanufo apareceu nimbado de claridades espirituais e acompanhado por diversos luminares da espiritualidade que modificaram a psicosfera ambiental, fazendo paralisar a agressão dos sofredores hebetados, e acercando-se do chefe em loucura, falou-lhe docemente sobre Jesus, explicando que o mestre o buscava desde há muito tempo e aquele era o momento preparado para o seu retorno ao rebanho. Era constrangedora a cena em que a luz do amor envolvia o alucinado, perispiritualmente degenerado, agora voltando à forma humana de que se utilizava porque a perdera antes e sabia manipular as diversas manifestações. Você, como todos nós, expôs o apóstolo sacramentano. Somos filhos de Deus que nunca nos abandona e que nos entregou a Jesus para conduzir-nos docemente ao seu rebanho. Mike, vem cá. Onde você vai? Eita, vem aqui aprontar, gente, ó. Deita aqui, vem aqui. Desculpa, mas eu não vou fazer outra filmagem, não. De vez em quando ele apronta no meio das leituras, gente. Desculpa aí. Vamos lá. Aí, onde que eu tava? Oh, meu pai. Mike. Tá aqui. Você, como todos nós, expôs o apóstolo sacramentano, somos filhos de Deus que nunca nos abandona e que nos entregou a Jesus para conduzir-nos docemente ao seu rebanho. Naquele estado, passou a chorar em forma de urros, no que foi acompanhado pela malta imensa de escravos mentais obsidiados pelas suas forças maléficas. Jesus é sempre amor e misericórdia, prosseguiu Eurípides, que compreende a fraqueza do barro orgânico das reencarnações envoltas em orgulho e despautério, responsáveis pela fraqueza moral de todos nós. Tem bom ânimo e recupera o tempo perdido a partir de agora neste reduto de socorro erguido em seu nome, para que recomeces o processo de evolução interrompido pelo ódio e desejo nefando de vingança. Vimos entrar um venerável espírito que nos evocava os rabinos terrestres e, parecendo atender o pensamento de Eurípides, distendeu os braços ao comunicante combalido e o deslindou dos fluidos da médium, conduzindo-o a alguma sinagoga espiritual, onde recomeçaria a sua trajetória de redenção. Ato contínuo, espíritos auxiliadores que se encontravam na sala recolheram com carinho os espectros atoleimados que gritavam e choravam dolorosamente. Eu me encontrava em profunda concentração, como todos os demais, porquanto jamais tivera oportunidade de participar de alguma experiência daquele porte. Esse mundo estranho e sublime da imortalidade ensejava-nos, mais uma vez, fenômenos totalmente inesperados e estranhos ao nosso comportamento diuturno. O diretor, após breves considerações e passes reconfortantes em Malvina, que recuperou a lucidez bastante abatida, algo ofegante, recompôs-se e a reunião foi encerrada com oração comovente de gratidão aos céus por todos os sucessos daquela hora. A minha mente esfervilhava de interrogações que não podia apresentar naquele momento, contentando-me a dita de haver sido convidado a ser no anonimato que a caridade nos impõe. Saímos em silêncio, demandando nossos aposentos e cada qual retornou aos seus destinos. Desde a chegada à respeitável instituição, que notaram uma particularidade especial, a presença de muitos espíritos dedicados ao bem, que foram na terra os inesquecíveis templários. Indagando ao amigo Spinelli,
Ele me explicou que grande número de pessoas que fundam sociedades espíritas na Terra, especialmente no Brasil, dedicando-se à caridade nas suas mais complexas expressões, vinha da Igreja Católica do passado, que também havia criado conventos, monastérios, instituições de auxílio cristão, mas que lamentaram, em razão do egoísmo e da ignorância das leis divinas, apegadas ou não aos dogmas a que se submetiam. Por volta do ano 1119, um grupo de 6 cavaleiros, sob as bênçãos do governador de Jerusalém, reuniram-se para trabalhar em favor das pessoas sofredoras e para protegerem a cidade na condição de humildade e pobreza. Posteriormente, por volta de 1128, foi apresentada no Concílio de Troyes a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Envolveram-se em diversas batalhas e eram constituídos por cavaleiros europeus e monges com formação militar. Foram poderosos, o que despertou inveja em alguns países que passaram a temê-los e a persegui-los, qual ocorreu com Filipe IV da França, que os prendeu e mandou queimá-los vivos em 1307. Por sua vez, o Papa Clemente V resolveu dissolver a ordem, acusando seus membros de perversões sexuais, feitiçaria e outras aberrações para a época. Foram queimados vivos e encerrada a ordem em 1312. Havia abusos do poder e da conduta, sem dúvida, em razão da ignorância histórica e da intolerância medieval, mas alguns eram profundamente devotados à causa do Cristo e à libertação de Jerusalém. Renasceram muitas vezes tentando restaurar a fé e, na atualidade, vemos muitos deles à frente de respeitáveis instituições de caridade iluminadas pelo Espiritismo e a verdadeira fé raciocinada. Outros permanecem no mais além, vinculados aos seus cômpares que estão no mundo, e tornaram-se protetores desses abençoados núcleos de amor que atendem com coragem, abnegação e renúncia. A sociedade na qual nos encontramos tem as suas raízes nas obras de São Francisco de Assis e de Hugo Payens, um dos fundadores da Ordem dos Templários. Eis porque o apoio dos templários desencarnados é muito grande, cooperando sempre que se faz necessário em favor da divulgação e vivência do Evangelho de Jesus. Né, Mike? Através da história, eles sempre estiveram auxiliando desde a erraticidade os trabalhadores do bem e investindo na dignificação da crença e no trabalho de libertação das paixões humanas. De maneira idêntica, organizações beneficentes da humanidade, no passado, continuam cooperando na Terra, especialmente nesse momento muito grave da sociedade. A pandemia é muito mais séria do que pensam ou agem no planeta, explorando-a ou criando embaraços para a libertação dos seus males. Os descuidos e desrespeitos aos cuidados estabelecidos para evitar-se a contaminação têm aumentado os prejuízos causados e surgem ameaças para a intemporalidade do seu término. Não serão através das atribulações e malversações morais das políticas, as notícias mentirosas e assustadoras que a humanidade voltará ao seu ritmo equilibrado de existência. É provável que demore mais tempo do que pensam os sonhadores e os profetas de ocasião. Esses fenômenos periódicos que assolam o planeta e seus habitantes são sempre advertências muito graves que procedem de Deus, em convite rigoroso à mudança de hábitos e de comportamentos. Aqui estamos na linha de trabalho com os companheiros terrestres, porque o amor do nosso Pai nunca nos permite a solidão nem o abandono. No entanto, é necessário que haja uma correspondência de sintonia e de dever, sem os sonhos mirabolantes de milagres e de vitórias sem lutas. Cuidemos de estar atentos. Amanhece. Aí, esse amanhece vai ser para o próximo capítulo. Aclarando acontecimentos, que vai ser para segunda-feira. Bom, enfim, a carinha dele. Depois que ele tenta escapar, o que ele faz, gente? Olha, esse eu posso com isso. Bom, enfim, a gente percebe aqui, então, além dessas circunstâncias, né, da obsessão que alguns espíritos criam em relação aos que estão encarnados, né, por desejo de vingança, de ódio, existe o socorro, né? Graças a Deus ninguém está desamparado, ninguém está sozinho. O tempo todo Deus coloca na nossa vida, seja do encarnado ou desencarnado, os amigos protetores, os mentores, os anjos de guarda, né? Que eles são equipes, não é um só, são equipes que trabalham em nosso favor. Mas para que eles trabalhem em nosso favor é necessário o quê? Que nós desejamos isso.
né? Que nós vamos buscar essa luz, que nós vamos buscar o conhecimento. Muitos de hoje, né, que trabalham em favor do próximo, tá falando aqui, são os templários, são aqueles que trabalharam na Igreja Católica, que trabalharam dentro dos dogmas da Igreja. Então, nada foi perdido, né? Se fala muito na questão da Igreja Católica com os dogmas ter fechado o pensamento das pessoas, não ter deixado as pessoas buscarem o conhecimento por si só, se desenvolverem, né? Se a Igreja tivesse a mentalidade com a qual a sabedoria ela já tem, só que ela não passou para os seus fiéis, a gente já teria evoluído muito mais. Mas nada foi perdido. Ainda que não tivesse o conhecimento total, como hoje a gente busca esse conhecimento e consegue através do Espiritismo, ainda que a gente não tenha alcançado uma moral, né, como Jesus veio exemplificar, nós estamos a caminho. A igreja ajudou nisso, né? Se formou pessoas do bem lá dentro, não só pessoas que desejavam ser o dono da razão e por isso mataram pessoas que não pensavam como eles. A igreja teve o seu lado bom também, né? Como até hoje, todo tipo de religião, ela religa a Deus. É um passo para a gente seguir Jesus, né? Então, nada está perdido. Então, não tem essa de, a igreja não presta e vamos malhar a igreja. Não. Por mais que a gente tenha tido a Era das Trevas medieval, que matou muita gente, e não foi só ali, né? A gente vê que antes mesmo da Inquisição e tudo mais, já tinha, os próprios reis mandavam matar pessoas a rodo, porque falavam ou questionavam o poder do rei. Então, todas as épocas que nós temos, os períodos históricos, sempre teve alguém no poder causando danos àqueles que não seguiam, que não queriam seguir a cartilha, né? Ou do rei, ou da igreja. Mas, de qualquer forma, isso só fez gerar inimizade, né? Só fez gerar a brutalidade dentro do ser que não corresponde aos passos de Cristo. Porque eu acabei de fazer uma leitura no Palavras de Vida Eterna falando isso. Tem coisas que você... Palavras de Vida Eterna não, minto. Foi no outro livro. Foi no Religião dos Espíritos. Eu fui fazer a leitura e ele estava falando justamente sobre isso aqui, né? Que a gente... Jesus e humildade. Aí ele estava falando aqui, tem uma parte que é até interessante eu fazer a leitura para vocês, ó. Com Jesus, percebemos que a humildade nem sempre surge da pobreza ou da enfermidade, que tanta vez somente significam lições regeneradoras, e sim que o talento celeste é a atitude da alma que ouvida a própria luz para levantar os que se arrastam nas trevas e que procura sacrificar a si própria nos carreiros empedrados do mundo para que os outros aprendam, sem constrangimento ou barulho, a encontrar o caminho para as bênçãos do céu. Ou seja, né, você às vezes tem que deixar de fazer alguma coisa, né? Você, que nem Jesus, ele podia ter acabado com todo mundo ali e falar, eu vou ser crucificado, coisa nenhuma. Mas não, ele se deixou levar até aquele momento ali, porque ele falou, não, aqui eu ainda tenho alguma coisa para ensinar, né? Por mais que eles não estejam entendendo a palavra, eu vou exemplificar. Então a humildade de Jesus chegou até esse ponto, de ser crucificado, ser traído, ser humilhado e não desistir da palavra, e não desistir de Deus, da fé inabalável que ele tinha, né? Do exemplo, da moral, de mostrar que ele era humilde, mesmo ele tendo todos os motivos para ser orgulhoso e egoísta. Ele era o dono da palavra, ele era o dono do exemplo. Ele podia muito bem falar, vocês tratam de me seguir, que senão, se vocês não me seguirem, vocês vão todos morrer no inferno. Mas Jesus não fez isso. Ele falou, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quiser, bora. É o caminho para a gente poder chegar até o Pai. Né? Quem quiser me acompanha. Quem quiser. Ele não obrigou ninguém. Né? Então a gente vê aqui que esses esclarecimentos, né, que eles colocam para a gente no capítulo 5 é para mostrar que ninguém é coitadinho. Se nós passamos pela situação do Covid, não tem nenhum coitado ali. Ninguém errou de endereço. Né? Quem pegou o Covid, quem morreu pelo Covid, quem morreu de tristeza porque ficou isolado, quem sofreu com o isolamento, quem teve que se renovar por conta da doença,
quem teve sequela porque pegou a doença e não morreu. Cada caso teve um porquê. Então ele mostra pra gente aqui que não é de agora. Que os nossos resgates, nesse momento do Covid, não é uma situação que nós geramos agora. Já vem de séculos. Nós somos espíritos milenares, nós já encarnamos e reencarnamos muitas e muitas vezes. E os débitos do passado estão sendo pagos. E por que esses débitos estão sendo pagos assim? A duras penas, né? Porque é duras penas, não é fácil. Porque é o momento da separação do joio e do trigo, gente. É o momento de quem é bom fica, quem não é bom, área, vai ser exilado. Vai sair daqui, vai para outro planeta que seja igual ou inferior à Terra. Porque a Terra não vai ser mais de prova e expiação. Eles estão mostrando para a gente por A mais B que a Terra vai ser um planeta de regeneração. Então agora é o checkmate. Quem fez besteira até aqui vai ter que parar, vai ter que acordar. Pô, já mandaram Jesus, já mandaram o Espiritismo, já colocaram o Consolador. Jesus veio e falou: não vim destruir a lei de Moisés, eu vou resumir para vocês, eu vou ser um cara legal. Não precisa dos 10 mandamentos, não. Ó. Ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a gente não consegue seguir isso. A partir do momento que a gente entender essas duas frases e praticar, ter empatia com o próximo, a coisa vai mudar, de verdade. Esses elos que a gente tem de vingança, de dor, de sofrimento que a gente causou ou que alguém causou, isso tudo vai passar. Essas provas terríveis que a gente está tendo, teve uma tempestade há pouco tempo, levou telhado de tudo que é lugar, o mar está agitado. Pô, tá tudo acontecendo em nossa volta para a gente ver que não é brincadeira. É o momento de se transformar, né? Então, esses esclarecimentos aqui que eles colocam no 5º capítulo é para a gente entender que nada veio ao acaso. Em resumo, é isso. Tudo tem um porquê. As pessoas que passaram, dependendo da situação que passou, é porque tem uma dívida lá atrás, né? E de séculos, como teve o caso dessa irmãzinha aqui, que foi difícil, hein? Liberar o espírito que estava acompanhando ela há tantos séculos aí, tá bom? Vamos levar isso com mais seriedade, porque realmente é sério. Não é uma brincadeira, não. Fiquem com Deus.